Fala galera, eu sou Tainan Greff, especialista em boxe olímpico e esse é o canal Ciência do Boxe. Galera, hoje nós vamos aprender como fazer um aquecimento da forma correta no boxe. E antes que alguém solte aquela piadinha, não é quando você está tomando banho. Para falar de aquecimento, como sempre, eu tenho que falar de algumas outras coisas. Para quem não sabe, a sessão de treinamento ela tem três partes: parte inicial, parte principal e parte final. O aquecimento nada mais é que a parte inicial numa sessão de treinamento. O conceito básico de aquecimento é parte inicial na sessão de treinamento com o objetivo de preparar e otimizar o corpo para a parte principal, para o trabalho principal na sessão de treinamento. Essa parte inicial ela é dividida em três, ou seja, o aquecimento ele é dividido em três: movimentação articular, aquecimento geral e aquecimento específico. O objetivo principal da primeira parte do aquecimento, da movimentação articular, é liberar líquido sinovial na articulação, que é um líquido que ajuda a lubrificar as articulações e também nutrir as articulações. Para quem não sabe, existem articulações não axiais, uniaxiais, biaxiais e triaxiais. Que diabo é isso? Bom, as não axiais não interessam muito para o nosso esporte, mas sim interessam as uni, bi e tri. Uniaxial é que permite um movimento, ou seja, possui um eixo apenas. Um exemplo é a extensão e flexão do braço. Biaxial, por exemplo, seria a cabeça. A cabeça ela gira, ou seja, ela rota e também ela faz flexão e extensão. Um exemplo de triaxial, por exemplo, seria a articulação coxofemoral da perna e a articulação do ombro. Tá, mas por que é interessante a gente saber isso? Porque você conhecendo as articulações do seu corpo, quando você for fazer a movimentação articular, você pode simplesmente começar do pé até a cabeça e ir indo nas articulações principais do calcanhar, do joelho, do quadril, do ombro, da cabeça, enfim, dos dedos, as articulações principais, e você sabe quais são os movimentos dela pelos eixos que ela tem. Então, esse deve ser o aquecimento articular. Você movimentar com repetições aí de até 16 repetições um movimento que é permitido por cada articulação do seu corpo. Para você não se perder, geralmente o bom é começar do pé à cabeça ou da cabeça ao pé. E aí você vai simplesmente baixando ou simplesmente subindo. E é interessante destacar que são 16 repetições para cada tipo de movimento. Uma coisa interessante na hora de fazer o movimento articular é o seguinte: fazer exercícios de influência combinada. O que é influência combinada, por exemplo? É você estar mexendo o pescoço enquanto mexe os braços, é você estar mexendo a munheca enquanto mexe os pés, ou seja, trabalhar mais de um tipo de articulação ao mesmo tempo. Por quê? Porque isso te permite ganhar tempo, e aí você consegue fazer um aquecimento muito melhor com menor tempo. A segunda parte do aquecimento, o aquecimento geral, ele tem que ter algumas coisas, princípios obrigatórios. Os autores dizem que tem que ter salto, tem que ter corrida, mas, de forma geral, você vai fazer exercícios básicos. Não existe uma fórmula secreta para um aquecimento geral. Eu costumo sempre aquecer do mesmo jeito, às vezes eu dou uma variadinha só para não ficar aquela coisa sempre, aquela rotina. Mas, sempre tem que ter trote, ou seja, tem que ter uma corridinha e tem que ter salto, é o que os autores dizem. Mas, principalmente, focar no corpo inteiro e subir o pulso, aumentar a temperatura do corpo. E a terceira parte do aquecimento, galera, é o aquecimento específico. Isso sempre vai depender da parte principal da sessão de treinamento. Por exemplo, se eu vou treinar nessa sessão de treinamento força explosiva de braço, por exemplo, eu tenho que aquecer bem os braços. Então, meu aquecimento específico vai ser voltado mais para os braços. Se é um dia que eu vou fazer, sei lá, vou dedicar a força explosiva de pernas, por exemplo, eu tenho que dedicar mais o aquecimento específico para minhas pernas. Mas, como eu disse uma vez, de forma geral, a sombra no boxe é uma forma de estar fazendo aquecimento específico. Por quê? Porque são movimentos de boxe. Então, ela vai te ajudar, independente da atividade que você for fazer, ela vai te ajudar a aquecer bem para o boxe. Então, qual seria o tempo em média de duração? Bom, os autores aí divergem entre 12 a 15 minutos. Respeitando essas três etapas e os princípios que eu disse. E logicamente a ordem cronológica é sempre aquecimento articular primeiro, aquecimento geral e por último aquecimento específico de acordo ao objetivo da sessão. A duração de cada um em média deve ser movimento articular uns 5 minutos para você movimentar bem todas as articulações e os movimentos que cada articulação permite.
como eu disse, até 16 vezes cada. O aquecimento geral deve ser um pouquinho mais, tem gente que bota 7 ou 8 minutos. E o restante, geralmente, o pessoal dedica para o aquecimento específico. Aí pode ser uma sombra de 2, 3 minutos. A função, aprofundando mais, principal do aquecimento é a transferência de um corpo que está em condições fisiológicas de repouso para condições fisiológicas de treinamento. Isso não só permite maior segurança na hora de realizar os exercícios da parte principal com muito mais intensidade, pois evita supostas lesões, como também otimiza muito o trabalho em si que você vai fazer, aumentando sua performance. E disso, galera, dou um exemplo prático para vocês que aconteceu outro dia. Eu estava aqui com meus alunos e eu estava com o corpo frio. A gente faz sempre um joguinho ali para rapidez de reação e para aperfeiçoamento dos passos planos. E eu tava com o corpo frio. Quem ganha nesse jogo vai ficando. Quem marca 3 pontos primeiro ganha, é mais ou menos por aí. E quem ganha vai ficando. E eu, quando entrei, tava com o corpo frio, eu só entrava e saía. Marcava 3 pontos em mim, não marcava nenhum, já saía. E assim foi, assim foi. Quando eu aqueci, ninguém me tirou mais. E eu fiquei umas 10, 15 rodadas até me tirarem, que eu comecei a cansar. Mas é mais ou menos por aí. O aquecimento, ele não só é bom para segurança, né, por todas essas questões que eu já disse, para evitar lesões, mas também para aumentar a sua performance. Um exemplo claro disso, imaginem vocês que vocês estão acordando e vem um cara e você tem que lutar com o cara naquele momento. Essa é uma questão fundamental do aquecimento. Existem vários indicadores em um aquecimento. Aumento de pulso, aumento da temperatura corporal, aumento do débito cardíaco, aumento da respiração, aumento da sudoração e, como eu disse agora há pouco, aumento da percepção. Isso é um caso específico do boxe, que é um esporte onde a rapidez de reação, né, é muito importante. Os autores dizem que no momento de entrar na parte principal, a sua frequência cardíaca deve estar entre 120 a 130 batimentos cardíacos por minuto. Através desses indicadores, é possível sim confirmar através da observação e de alguns testes, por exemplo, da frequência cardíaca, que o aquecimento foi bom e cumpriu com o objetivo. A minha ideia aqui, galera, não é passar uma receita de bolo e demonstrar, o aquecimento tem que ser sempre assim, de forma fechada. E sim fazer algumas reflexões e dar ideias e princípios da forma que vocês devem fazer um aquecimento baseado na ciência. Até porque o aquecimento específico ele é muito individual de acordo ao objetivo da sessão. Bom, galera, basicamente era isso. Existem 3 partes numa sessão de treinamento. Parte inicial, parte principal e parte final. A parte inicial, que é o aquecimento, é a base de uma sessão de treinamento. Se você não aquece, você baixa muito sua performance e a chance de você machucar é maior. Então, o aquecimento é de extrema importância e eu espero que com esse vídeo vocês conseguiram ver isso. Eu vou deixar na descrição um link de um vídeo que eu acho muito interessante, apesar de ser sobre a musculação, de aquecimento do Dr. João Moura do Treino em Foco. Vou deixar o link na descrição. Se vocês acham isso um tema importante, assistam o vídeo que lá tem muito mais informações. Pretendo criar uma playlist mais pra frente aí, que é pra gente dar risada sobre algumas barbaridades aí que acontecem no mundo do boxe e do esporte de combate no YouTube. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like cabuloso, me segue no Instagram, tô tirando dúvida de todo mundo. Se você quiser entrar no grupo do WhatsApp, me manda o celular lá pelo Instagram, se inscreve no canal do Thiago, se inscreve no canal do Esquiva Falcão, tamo junto e o boxe é ciência. Valeu!